Vamos todos nós nos sentando confortavelmente, fechando os nossos olhos, respirando fundo, soltando o ar lentamente, harmonizando a nossa mente, o nosso coração, nos acalmando e mentalizando a figura de Jesus. Jesus com suas vestes brancas, com seu olhar meigo, carinhoso e bondoso sobre todos nós. E do coração de Jesus e das suas mãos saem raios dourados que iluminam a todos os ambientes. Nós pedimos e agradecemos a Jesus a presença das suas equipes de segurança, de limpeza, fluidificação das águas, higienização dos lares, socorro, amparo, as equipes médicas, os socorristas do espaço. Nós agradecemos a presença amorosa e constante dos nossos mentores individuais e dos mentores desta reunião. E de joelhos em espírito aos teus pés, mestre, gratos pela oportunidade de estarmos aqui, juntos e reunidos em seu nome, nós rezamos a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais, muito obrigada. E assim, damos por aberto o trabalho do dia de hoje, como é de norma que nós fazemos. Oferecemos esse trabalho para Regina Meire San Giovanni, para a nossa companheiria Andreinha, para a mãe da Nereide, para a mãe da Sandra, mais quem? Para a Eunice, companheira do Milton, para o Milton, que hoje é o aniversário. Todo mundo comanda um parabéns cantando para o Milton. Parabéns para você. Parabéns. Nessa data querida, muito feliz Natal. Muitos anos de vida. Parabéns. Parabéns Parabéns, viu? nessa data querida, muita felicidade. Muito bem, Bem-vinda. A Márcia fez um aniversário, a Débora fez outro, parabéns para todo mundo. Para todo mundo. Eu não estou entendendo. Quem é o aniversariante? Não, ontem, vamos ao presente, o passado... Ah, Miyoshi! É lógico. Nós estamos fazendo o presente agora. Não, vamos ser bem honestos, vai. Todo mundo cantaram. Puseram uma força de energia com muito amor para ele. Precisa, gente. Se nós falamos tanto de amor, de amar o próximo, nessas horas é que a gente precisa colocar o nosso amor que tem dentro de nós. Não é dura, não. É tudo aprendizado. Porque isso daí é energia. E essa energia é que ele recebe. E aí, ele recebendo, ele fortalece ele. E isso, o grupo todo fez isso hoje para ele. Então, obrigado, gente. Tá bom? Não, algumas vezes vocês vão falar assim, o Miyoshi é bem chato, né? Entendeu? Mas essas coisas eu sou chato. Questão de dedicação do amor. Paciência, compreensão, humildade, parceria, procurar entender o próximo da melhor forma possível. É assim por diante. Se a gente for falar tudo, tem muita coisa para falar. Claro, quem é que vai ler o Evangelho?
Oi, seu Miyoshi, boa noite. Vai, Posso ler? pode. O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Pecado por pensamento e adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão, para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem. Porque se nesta geração adultera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo que em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos que fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no seu mau caminho, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou a menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo, e após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela Tá bom. Quem é que vai comentar? Porque eu não vou chamar ninguém. Quem tiver vontade de comentar, comenta. Vou começar, Samuel. Na verdade, principalmente a gente faz o estudo do Evangelho, não adianta só a gente estar preocupado com as nossas atitudes. A gente tem que estar numa disciplina muito rígida dos nossos pensamentos, porque esses não existe cobrança, a não ser da gente mesmo. Então, a disciplina de você estar sempre se policiando, você estar sempre se cobrando, você estar sempre atento a não estar deixando os seus pensamentos te derrubarem ou serem pensamentos negativos, isso é muito importante para o equilíbrio. Porque muitas vezes eu acredito que a gente desequilibra principalmente pelo pensamento. Porque a gente não tem ninguém cobrando a gente. Muitas vezes, algum ato, algumas palavras que a gente fala para as pessoas, elas podem nos ajudar e nos corrigir, mas os nossos pensamentos íntimos, a única pessoa que pode corrigir somos nós mesmos. Então, precisa ficar muito atento a isso, e principalmente porque a gente está passando uma época muito pesada, onde as atitudes, os nossos pensamentos geram uma energia muito negativa. Então, a gente tem que ficar muito atento para não se deixar contaminar com isso. É isso. Mais alguém? Ninguém?
Pode falar. Daí você veja bem como que é, por isso que eu estou fazendo isso. Essa reunião nossa é como se fosse o evangelho no lar. E o evangelho do lar é feito, lendo um capítulo, e cada um falando como entendeu. Quer dizer, nós estamos num grupo, estamos fazendo o evangelho no lar, que é uma reunião de grupo, e a liberdade que a gente está montando. Quem quer comentar, ninguém precisa ter vergonha, porque cada um entende de uma forma. Não vão pensar que o grupo todo está entendendo do mesmo jeito. Então, tudo isso é um treinamento. Agora, pergunto, alguém quer comentar? Se não tem, vamos em frente. Eu vou falar, seu Mioshi. Pode falar. Eu e todo mundo aqui já estava... Hein? Não, eu falei, a Débora já estava ali, então a gente estava só esperando. Não, que o evangélico já diz, né? Aquele que tem o coração puro, ele nem passa pela cabeça, assim, nem tem esses pensamentos de adultério. E assim como o Marcos falou, estando vigiando, orando, os pensamentos vêm, aqueles pensamentos negativos, mas logo se afasta, porque a gente tem que estar todo momento vigiando e orando. E falando do capítulo de hoje, eu penso que aqueles que tá tranquilo, com a consciência livre, o coração puro, nem pensa, nem passa pela cabeça o adultério, seu Mioshi. É isso. Passo a vez. Débora. Eu penso que é impressionante como a gente precisa controlar os pensamentos, né? Para a gente não entrar nessa vibração negativa, né? E acabar, enfim. Mas aí eu penso igual a Mônica, eu acho que a gente aprende a maior lição que a gente aprende aqui, eu acho que eu tenho às vezes pensamentos negativos e uma coisa muito ruim, né, e eu tenho feito o exercício de na hora já orar, até que passe, né, para encher minha cabeça de outra coisa. E eu concordo também que eu acho que quando você tem quando você é uma pessoa que tem um bom coração, que quer a coisa certa, por mais que você tenha suas falhas, eu acho que adultério não vai ser uma delas, né, principalmente porque você tem essa coisa as falhas eu acho que são outros tipos né, mas não coisas que vocês sabem que vai impactar na vida de outras pessoas e tal, são falhas que é mais nossas mesmo, né, mas enfim, espantar o pensamento negativo não é fácil, mas é um exercício, e é o que o senhor falou, né, a própria reunião, né, a própria estar junto aqui, ajuda a gente a treinar nossa mente para controlar isso, porque a gente precisa controlar, porque isso vai ser inevitável de acontecer, mas acho que à medida que a gente for evoluindo, a gente vai saber lidar melhor com isso e vai ter menos, né, talvez, esses pensamentos. Acho que é isso. Ninguém mais? Então, igual ele fala, né, que deve ser entendido pela sua percepção própria, né? Como todo mau pensamento e assim, o adultério eu entendo, não só essa parte, né? Mas eu entendo como qualquer tipo de adulteração, né? E que nós venhamos fazer na vida, né? Ou documento, tudo que você viola, né? Muda é uma adulteração. Então, acho que é bem por aí. Não só o pecado do pensamento em relação à mulher, mas é tudo que envolve uma violação, uma fraude, é uma adulteração. Isso assim. Mais alguém? Ninguém? Vou dar 1 minuto para esperar, para ver se alguém mais manifesta. Ninguém mesmo, né? Todos entenderam esse capítulo? Todos. Então, veja bem.
Quem entendeu? Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão Deus, que é o Criador. Esse capítulo, veja bem, por isso que eu estou perguntando se entenderam. O exemplo maior é Jesus, porque todo mundo sabe da história, que Jesus estava com os discípulos dele. Depois, num momento, ele virava e falava assim: eu vou me retirar, porque eu vou ao encontro do meu Pai. Esse encontro do meu Pai é a pureza do coração que ele carregava e carrega, é que tem a capacidade de entrar em contato com Deus, o Pai Criador. Essa pureza é que o Evangelho quer passar, para a gente aprender. Porque aí ele vive para adulterar, entra para tentar explicar como nós precisamos trabalhar a nossa atitude, o nosso comportamento, e ele então colocou para não adulterar. Agora, quando falou do adulterar, eu acho que muita gente pensou, adulterar com mulher. A primeira coisa que a turma pensa. Veja bem, falou em adultério, é traição com a mulher. E não é isso, gente. Adulterar é adulterar a natureza. Eu vou citar um exemplo. Eu conheci um senhor que tirava leite, certo? Puro da vaca. Sabe o que é que ele fazia? Ele punha mais água. Para ele ganhar mais. Ele estava adulterando já. Então, esse é adultério. Para não entender? É a lei. A lei que precisa ser caminhada, correto? O que é que o jurídico está falando? Está adulterando as leis para facilitar as coisas. É adultério. Você está entendendo? Tem casos, a pessoa vai lá, quer comprar uma coisa, vai e troca o valor. Está adulterando. Então, esse capítulo não é o adultério de homem e mulher, é adultério de tudo. De tudo. Por isso que eu estou pegando exemplo. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Então, todos nós estamos caminhando na tentativa de melhorar o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas formas de pensar. Veja bem, o Criador deu o corpo físico para que nós tenhamos um bom pensamento. O que é que nós fazemos com o nosso pensamento? Isso é para todos. Nós adulteramos. Porque a pessoa pensa assim. Já estamos criticando. Estamos adulterando o nosso comportamento. Está vendo? Vai entender isso? Porque a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. A pessoa falou isso. A pessoa tem essa atitude. Não tem a capacidade de colocar pureza no coração e falar, é o comportamento da pessoa, é a evolução da pessoa, por isso que ele é assim. Porque aí nós não estamos adulterando agora, e nós estamos tentando compreender para melhorar a maneira que nós precisamos, criando a pureza no nosso coração. Estamos longe, mas estamos dentro da caminhada, isso que é o mais importante, tá bom? A Bia, você que leu, pode comentar. Aí agora, quem lê, faz o comentário. Eu acho que são várias lições, mas duas principalmente. Essa que todos estão dizendo, né, da necessidade de a gente controlar os nossos pensamentos e aos poucos a gente, naturalmente, a gente vai evoluindo e vamos melhorando os nossos comportamentos, que
E daí eu acho que é a segunda lição, que não é só o externo, não é só como a gente se comporta, é como a gente pensa, porque muitas vezes a gente pode estar, vamos dizer assim, fazendo um teatro, né? E daí eu lembro um pouco da minha avó que falava de algumas pessoas, ai, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Que é uma pessoa que aparentemente é muito boa, mas que não tem pensamentos bons, não tem um coração puro. Acho que são essas duas as lições que a gente tem dessa passagem de hoje. Então, todos entenderam, né? O importante é devagarzinho, vamos analisando o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Muito bem. Então, estamos dentro do treino para ir melhorando a nossa maneira, a nossa atitude e limpando o coração e colocando a pureza devagarzinho da melhor forma possível, porque todos nós estamos no caminho da evolução. Se alguém pegar e falar que a gente não tem defeito, é mentira. Todos nós ainda temos defeito. Todos nós precisamos considerar que ainda nós somos muito pequenos. Pelo caminho é longo para a evolução e para chegar nessa pureza no coração. A distância, o caminho é muito longo, mas, graças a Deus, todos nós estamos dentro desse caminho, de evoluir cada vez mais o nosso espírito e criando a pureza necessária no coração de todos. Agora, outra sequência. O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, pergunta 379. O espírito que anima... Espera um pouquinho. A pergunta que eu faço. Todos já leram o Livro dos Espíritos? Então, quem leu está bom de ler de novo. Entendeu? Porque leu uma vez, assimilou 5%. Precisa ler de novo para entender. Lê pela terceira vez, pela quarta vez, pela quinta vez, para poder entender bem o Livro dos Espíritos, tá bom? Vai, gente. Pergunta 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? Lê de novo a pergunta. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? Quem vai responder? Oi, seu Miocho. Vai. Eu acredito que sim e acredito que seja até mais. Porque o espírito pode ser um espírito antigo, mais evoluído do que um adulto nos dias de hoje. Eu acredito que sim, e até mais. Mais alguém? Eu acredito que sim, mas também não também, né? Mas muitas das vezes é mais esclarecido, sim. Mas muitos também não são. Mais alguém? Então, eu acho. Oi. No meu entendimento, com certeza, ele é mais desenvolvido. Só que ainda ele não está com todas as faculdades e nem com todos os conhecimentos dele ainda aflorado. E isso vai com o passar do tempo. Que é do 0 ao 7, do 7 ao 14, dos 14 ao 21. Então, nesse período da infância do corpo físico, corresponde mais ou menos à infância do espírito, aonde com o passar do tempo é que todas as faculdades, todos os defeitos, todos os aprendizados que ele já possui de outras encarnações vão se liberando ao pouco.
E é nesse período todo que os pais têm que tentar corrigir moral, ética de uma criança. Esse é o meu entendimento. Mais alguém? É mais? Seu Miyoshi, eu acho que a evolução do espírito não tem relação com a idade das pessoas. E acho que só essa questão que o Marcos colocou mesmo, de aos poucos vai se liberando, mas fora isso eu não vejo relação. Mais alguém? Ninguém mais? Bom, ok, a pergunta aí é feita. Quando o espírito encarna, ele encarnou com todos os conhecimentos que ele adquiriu. Ele encarna com toda a evolução do espírito que ele teve, na vida adulta. Mas na vida da infância, como o Marcos falou e a Bia falou, é aquele período onde não estava o conhecimento, o desenvolvimento evolutivo num período. E agora, quando ele adquire uma idade avançada, que é 21 anos, é que manifesta tudo. Certo? Com isso, não quer dizer que o espírito que encarnou numa criança não vai manifestar o reflexo condicionado. Esse reflexo condicionado é uma parte do conhecimento que ele tem, da vida adulta. Mas como ele encarnou e tem o direito de utilizar o reflexo condicionado, manifesta as vidas do conhecimento na criança. É o caso do Mozart, certo? Que a gente comenta muito, na certa idade. Tem hoje um menino, que parece que com 4, 5 anos, ele tem um diagnóstico médico, conhecimento da medicina. Quer dizer, o reflexo condicionado manifestando naquilo que ele já tinha. Claro isso? Alguém tem dúvida? Se tiver dúvida. É o caso, por exemplo, daquele coreaninho que nós falamos também, né? Certo? E tem tantos outros, né? Crianças que o reflexo condicionado manifesta no período da infância. Mas é o conhecimento que ele já tem, claro? Vamos ver a resposta. Então, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? Pode ser até mais desenvolvido. Apenas a restrição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. Todos entenderam, né? Sim. Claro. Samuel, posso fazer uma pergunta? Pode. Vamos dizer assim, né? Uma criança que tem um alto grau de desenvolvimento quando ela é criança, um espírito com pouca vivência na Terra, mas ele tem um alto grau de desenvolvimento, vamos dizer assim, de tocar piano. Por que desenvolve tão cedo, fica tão aflorado esse tocar piano dele? Porque foi uma coisa que realmente ele tinha um grande conhecimento? Ele tinha. Hoje tem uma criança, acho que de 4 anos, que ele toca, por exemplo, as músicas clássicas de Beethoven. Mas é o reflexo condicionado dele, porque a mãozinha dele, você veja bem, é o reflexo condicionado. E a mãozinha dele, ele não consegue alcançar, por exemplo, a oitava, por exemplo. Ele sente muita dificuldade, porque ele é pequeno, mas ele toca. Então, esse é o reflexo condicionado que está manifestando já nessa idade. É o conhecimento que ele já adquiriu. Entendeu? Vamos falar assim, que esse é um grande conhecimento que ele já adquiria, por isso aflorou tão cedo. Isso, só que aflorou no reflexo condicionado.
Você está entendendo? Deu para entender ou não? Sim. Então, manifesta isso. Não é no geral, entendeu? É um número já bem menor, mas manifesta. Tem criança, veja bem, que é uma indiana. Ela tinha um reflexo condicionado que ela sabia que ela falava para o pai e para a mãe da atualidade, ela virava e falava: você não é minha mãe, você não é meu pai. O meu pai e minha mãe moram lá na Índia. Então, o reflexo condicionado do conhecimento que ela tinha, ela sabia da vida passada, onde ela viveu. Certo isso? Sim. Então, esse é o conhecimento que ela já tinha. Por isso que ela reencarnou e não considerava ao pai e à mãe biológica da época como mãe e pai. Ela considerava do passado. É o reflexo condicionado que o espírito carregava. Então, isso quer dizer que ela tinha um alto apego aos pais na outra encarnação. Não. Ela, veja bem, não é questão do apego. Ela enxergava no reflexo condicionado, que ela viveu lá. Vai entender? Sim. Não é o apego aí. É o conhecimento que ela tinha do pai e da mãe da vida passada e onde ela morou. Daí você veja bem que, no fim, levaram essa menina na Índia. E ela chegou e falou: nessa rua, eu vivi aqui. Naquela casa mora fulano de tal. Naquela outra, ciclano de tal. Nessa casa eu morei. Aí ela entrou e foi na parede. E falou: ó, aqui tem uma peça que eu brincava quando era criança. Ela foi abrir e a peça estava lá. Está vendo, entendeu? Não, estou entendendo, mas o que eu não consegui ainda esclarecer para mim é o que gera em algumas pessoas esse reflexo condicionado tão, vamos dizer, nessa criança tão nítido. Mas isso daí, o alto é que concede geneticamente para essa criança manifestar. Ah, agora entendi. Entendeu? Entendi. Isso é parte genética. Que o sistema corporal está preparado para isso. Está dando para entender? Sim. Bom. Obrigado, senhor. Agora é outra parte, né? Agora a gente tem o Márcio, a Mariana, eu acho que está só de ouvinte, meu. Então, tá bom. Vamos falar eu Márcio. E quem vai psicografar, todos tentam psicografar, porque segura, deixa um papel branco na frente, uma canetinha, concentra e mentaliza que é o instrumento para que os nossos irmãos possam comunicar de uma forma ou de outra. Pode escrever. Vamos mentalizar Jesus. Nessa hora, nesse momento, Jesus amado. Estamos pedindo a permissão para que os nossos irmãos possam utilizar os médios da melhor forma possível. Em nome de Jesus, estão abertas as oportunidades. Pode falar, companheiro. Eu estava passando por aqui, que esse lugar aqui me atrai demais. E eu gostaria de ter uma ajuda para que eu possa deixar de vir e seguir o meu caminho. Eu não gosto muito das coisas que eu vejo, embora o lugar me atrai, não sei como,
mas eu gostaria de seguir uma outra forma de vida e um outro caminho. Então, eu peço ajuda, né? Porque tiveram pessoas que vieram até mim, diziam que iam me ajudar, mas fizeram o contrário. Só me arrastaram mais. Mas eu não quero isso, não. Consegui desvencilhar dela e vim parar aqui, pedindo a ajuda de vocês aí. Se puderem me ajudar. Se não puderem, tudo bem. Eu vou continuar procurando ajuda. Tá bom. É que você estava perdido, andando por aí. Sim. Certo? Você estava recebendo a influência desses nossos irmãos não esclarecidos, querendo que você seguisse eles. Sim. Dentro do seu conhecimento do caráter moral, você não quis entrar no jogo deles, porque o seu comportamento, a sua atitude não é igual a deles. Tá dando para entender isso? Vamos dizer que antes eu até podia fazer muitas coisas, né? Tanto que eu estava na companhia deles. Mas chega uma hora, um momento que acho que eu decidi seguir o meu caminho. E mesmo assim, tentaram, né? Diziam que iam me ajudar, mas tentaram me puxar de novo para esse caminho que eu não quero mais seguir. Mas é justamente isso que o senhor está dizendo. Eu não quero mais seguir. Não, quando você não quer, é o desejo que você tem, que Sim. você quer entrar no caminho do erro. É o meu desejo. Você quer entrar no caminho da verdade. Tudo bem. Se você quer ganhar o caminho da verdade, você passando por aí, você encontrou o nosso companheiro. E aí você ganhou a oportunidade de conversar conosco. Então, já é a misericórdia do alto, dando uma oportunidade. Por quê? Porque dentro de você, você já não queria pegar essa linha errada. Você está querendo agora a linha da verdade, a linha do bem. Por causa disso que você agora está conversando conosco, para poder libertar de uma forma maior, uma libertação maior espiritual. Deu para entender agora? Libertar é isso. Hein? Libertar é isso. Libertar é você pegar o caminho do bem. Entendi. Se você pegar o caminho do mal, você vai ficar amarrado embaixo. Não, eu não quero mais. Não, você não quer. Não. E como o nosso grupo é amoroso, todo mundo vai projetar no seu frontal agora uma luz azul brilhante e mentalmente nós vamos fazer uma cúpula de proteção para você não receber mais essas influências. E agora estamos tranquilizando a sua parte psíquica da vida passada, porque agora você está entrando no caminho do bem. Graças a Deus, como é que você está sentindo essa energização? Isso é muito bom. Agora nós fizemos uma cúpula de proteção para você não ter influência desses nossos irmãos. Disseram que iam fazer orações por mim, iam orar por mim. Por isso que eu segui novamente aqueles companheiros. Mas, graças a Deus, olha na sua melhor. Olha na sua direita os nossos irmãos espirituais. Está vendo? Sim. Eles estão aí de prontidão para agora levar você, continuar o tratamento, vai continuar o esclarecimento para você caminhar melhor. São pessoas diferentes. Hein?
vou seguir elas. São pessoas muito diferentes das que eu seguia. É a pessoa que carrega amor. Sim. Você quer ir com eles? Sim, quero sim. Então vai com eles, tá bom? Eu vou. Eles vão continuar o tratamento e as orientações, tá bom? Muito obrigado, viu? Muito obrigado por me ouvir. Obrigado. E eu agradeço a vocês pelas orações que fizeram por mim. Realmente estou me sentindo muito bem. Somos irmãos espirituais, companheiro, tá bom? Muito obrigado. Então acompanha eles, que Jesus te abençoe. Obrigado, obrigado. Abençoe vocês também. Obrigado. Obrigado. Vou dar mais uns 5 minutos na parte da psicografia. Com muita tranquilidade, não precisa ficar com pressa. Temos 5 minutos para trabalhar na parte da psicografia, recebendo as mensagens necessárias para o futuro. Samioshi, eu já psicografei, posso ler? Hein? Eu psicografei, posso ler? Pode. Cada um com uma missão por aqui. Importante que todos se apresentem para receber as mensagens, as orientações e os conhecimentos. Venham de coração aberto, mente pura e pensamentos alinhados. Se esforcem para participar, compreender, exercer funções, ser exemplo. Sigam no caminho correto, de acordo com a moral e os ensinamentos de Jesus. Se guiem por exemplos de pessoas amorosas, que se dedicam ao seu próximo e que buscam orientar a todos. Sejam felizes, todos são capazes de viver de maneira harmônica, alcançando cada dia mais a perfeição divina. Fiquem em paz e que Jesus abençoe. Obrigado. Próximo. Vai. No plano terreno, datas de volta à Terra são comemoradas, são os chamados aniversários. São comemorados por vezes com alegria, outras com lamentações e outras ainda com total indiferença. No nosso entender, poderia ser uma data para reflexão. Desde a minha chegada na Terra, evoluí? Estou cumprindo minhas missões, principalmente as pessoais e a reforma íntima? Encaro a vida com responsabilidades ou ajo como se a passeio aqui estiveste? Quais são as minhas prioridades que deveriam ser revistas? Minha reforma íntima tenho implementado? Do último aniversário, passadas várias luas, novo aniversário. Neste período, no que evolui? A cada comemoração, estamos a caminho da reta final da atual encarnação. Refiro-me aqui aos participantes adultos deste grupo. Não sabemos por quanto tempo estaremos encarnados. Portanto, lhes digo, sem mais delongas, para não mais tempo, ou para não tempo perderem. Boas reflexões vos desejo e a todos os outros participantes deste grupo também. Com nossos respeitos e nosso afeto renovado, Orbe dos Escritores do Espaço e amigos do Cantinho de Meimei. Obrigado. Próximo. Oi, Miyoshi. Vai. Só um minutinho, peraí. Queridos irmãos, por que encontram tanta dificuldade no momento de vossas orações? Por que esperar um determinado momento? Por que a fala automatizada? Por que só pedidos? Como se dirigem àqueles que lhes orientaram a vida? Como se endereçavam àqueles que lhes cuidaram, que lhes guiaram? A oração é um aprendizado,
onde podemos falar com toda a humildade, todo o coração com o nosso Pai. As palavras devem obrigatoriamente sair dos nossos corações. Só assim se fará entendida. A oração também é um hábito. A todos os momentos devemos nos dirigir àquele que é capaz de nos entender e nos orientar da melhor forma possível. E, por fim, a oração também é um testemunho de gratidão. Gratidão do dia a dia, gratidão das coisas comuns, ordinárias, que aos olhos dos mais sensíveis podem ser vistos como pequenos milagres. Se coloquem em oração, meus irmãos. Se mantenham em paz, quietude e oração, agradecendo ao que já foi e vibrando pelo que virá. E saibam que vossa voz ecoará quando neste momento aproveitares para perdoar a tudo e a todos que lhes pesam o coração, e que a partir de então possa chegar aos pés do seu Pai com um coração leve, puro e limpo. A oração é a vossa dose diária de caridade, fé e esperança. Permaneçam em paz, em preces e sempre em oração. Abraços fraternais, irmão Adalberto. Obrigado. Próximo. Posso ler? Vai. Grande noite a todos, amados irmãos. É com renovada alegria que recebemos a oportunidade de retornar a estas reuniões de aprendizado e de doação, porque percebemos que todos os presentes se empenham no entendimento das máximas do nosso Jesus e igualmente em doar-se. Cada um conforme seu nível de entendimento e na sua possibilidade de doação. Queremos pedir que não deem o poder a nada que venha para levá-los ao desânimo, porque por maior que seja o desafio, mais dolorosa que seja a experiência, quando perdemos a fé, tudo se torna muito mais difícil. Irmãos queridos, lembre-se sempre que muitos irmãos se empenham em ajudá-los a se tornarem mais fortes a cada dia e a vencer todos os obstáculos. E há alguns momentos em que são carregados no colo e afagados pela Mãe Maria. A vida é um grande aprendizado. Por isso, aproveitem da melhor forma possível, pois foi um presente que todos pedimos à divindade e felizmente fomos atendidos. Então, sigamos em frente, acreditando que Jesus nos ampara e nos guia. Amigos do Cantinho de Meimei. Obrigado. Próximo. Eu, seu Melhor. Vai. Não entendo por que tanto sofrimento para a evolução de todos. Sem exceção, vejo que passaram pelo sofrimento. Que pai é este que não protege os seus filhos de tanto sofrimento para alcançar a evolução? Não aceito isso. Que amor é este que, para ser feliz, se faz passar por tanto sofrimento? Fico sem entender e vejo que vou continuar assim. Espero que no futuro alguém possa realmente me esclarecer sobre esses fatos. Algo não está bem explicado, mas vão dizer que eu não tenho evolução, mas não entendo. Isso daí, ele está revoltado do sofrimento. O sofrimento não é castigo do Pai Criador. O sofrimento é uma bênção, porque o sofrimento é a lapidação do próprio espírito das vidas passadas. Então, está passando pelo sofrimento é uma bênção, porque está corrigindo a vida passada onde espalhou. E aí está quitando a conta para ganhar a libertação. A libertação do espírito é uma coisa maravilhosa, porque você fica livre de tudo. Não vamos pensar que nós estamos encarnados, nós precisamos carregar o nosso corpo físico. Aí, estamos com fome, estamos com frio, estamos com calor, estamos com preocupação, estamos com revolta, estamos com ódio, estamos descontentes da vida. Veja bem, mas estamos no corpo físico. Aí,
ele chega a um período que tem um sofrimento. Não precisa revelar, não, e agradecer, porque está lapidando o próprio espírito para ganhar grande libertação. E essa grande libertação é que é o difícil. Feliz daquele que evoluiu, o espírito passou por tudo isso e ganhou a libertação. Então, não é castigo, mas é uma bênção, por isso que está no Evangelho. Senão o Evangelho está mentindo, que são as palavras do nosso Mestre Jesus. Bem-aventurados pelas dores que Deus, nosso Pai, concedeu para os seus eleitos. Veja bem, a dor é o sofrimento. Então, receber isso com coragem, com fé, com determinação, e enfrentar e saber que isso daí é um melhoramento do próprio espírito. Aí sim, apaga tudo, fica tranquilo, aceita. Por isso que, muitas vezes, nas reuniões, a pessoa passa pela dificuldade e a entidade vira e fala, precisa ter aceitação, entendeu? Mas é difícil entrar essa aceitação no encarnado, porque entra o sofrimento, e esse sofrimento não aceita. Aí o que é? Por isso que vira e fala, aceitação e gratidão. Então, é para o próprio espírito ir melhorando. Agora, sim, precisa ter coragem, precisa ter fé, precisa acreditar nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Veja bem, entender o que é uma evolução espiritual real e verdadeira. Tudo isso. O que está acontecendo hoje? Eu acho que a maioria está pensando. Desmorona a encosta, fechou e desencarnou, acho que 30, 50, 100. Não, isso aqui. Mas por minuto desencarna 1.500 por minuto. Ou você não sabe? Que por minuto está desencarnando 1.500. Aí vira para mas tem renascimento, tem. Não é maior. Mas o que é que a turma fica preocupada no número de 30, 50, 100. Mas faça uma conta no global, que é 1.500 por minuto. Conta em 10 minutos quanto que deu. Então, isso não é nada. Isso daí é o andamento da evolução do planeta, que nós estamos precisando e necessitando em passar por tudo isso. Então, vamos, gente, com coragem, com fé, com determinação, com aceitação, procurando entender esse mistério que é entre a terra e o céu. Existe ainda muitos mistérios que nós vamos desvendando devagar, lentamente, sem pressa, sem ansiedade, acreditar que existe felicidade de momento, mas também existe dificuldade das pedras do caminho, que nós temos a coragem, a determinação para ir retirando essas pedras do caminho, para nós vencermos essa encarnação, evoluindo o nosso espírito cada vez mais, melhorando o nosso espírito, porque nós estamos fazendo o nosso próprio plantio. E a colheita é obrigatória. Essa obrigação é que nós estamos agora almejando a vida espiritual, veja bem, melhorado para retornarmos para a pátria maior, melhorado o nosso próprio espírito, melhorando o nosso peso específico espiritual, para poder ocupar as camadas melhoradas. Divino Mestre. Mentalizar uma grande queda d'água sobre nós, e hoje eu peço também
seja mentalizada uma grande queda d'água sobre o cantinho da Meimei. Então, sobre o cantinho, sobre nós, sobre o local onde estamos nesse momento, essa grande queda d'água leva toda a negatividade embora. Pedimos para que os pontos de luz, de segurança do cantinho, implantados pela espiritualidade, sejam, recebam uma nova energia, enfim, e no final a gente mentaliza uma grande cerca elétrica em torno do cantinho para a proteção de todos, e uma cúpula de luz e de proteção sobre nós e sobre os nossos lares. Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar contra o vírus e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mensageiros celestes, dignos emissários de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar contra o vírus e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de saúde, progresso, força, paz, amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar e vencer contra o vírus, suas variantes, outras doenças, acidentes e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais, muito obrigada. Agora toma a aguinha, que o remédio está dentro da aguinha. Quem tiver com copo transparente, olha se formou aquelas bolinhas dentro. É só isso agora, né? Sim. Então, pessoal, vamos continuar unidos, com fé, com coragem, com determinação, com disciplina, porque este é o caminho da verdade. E, graças a Deus, nós estamos no caminho da verdade, com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vamos continuar dentro da união, com força, coragem, determinação, e o grupo todo de mãos dadas, um auxiliando, energizando o próximo. Muito obrigado, que Deus ampare a todos, e Jesus, o nosso Mestre, proteja a todos. Muito obrigado, até a próxima quarta-feira. Milton, você diz... Tchau, tchau, obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. O Milton desliga assim, Miocho, pode deixar. Tá bom. Tchau, Boa tchau. noite, fiquem Obrigado. com Deus. Até. Até, fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.